Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de preces e irradiações. Convidamos a todos a sentar confortavelmente, a elevar o seu pensamento a Deus e se conectar conosco e com a equipe espiritual que nos acompanha. Damos início à nossa sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus. Querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e de sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições. E dai-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil a lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família, a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem a desejo de nossos corações
e restaurem a alegria e a esperança no centro da nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraterna e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Façamos agora a oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora na pátria espiritual jazem consciente do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a Tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para Ti, cheios de amor e alegrias. E que essa nova aurora descortinar-se diante dos seus olhos possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a Tua bondade, desejando que a Tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades, sentindo em Ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos,
dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daquele que daqui partiram levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhe endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos. Senhor, aliviando as angústias e as dores, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços da caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente dessa casa fique impregnado de elementos curadores e confortantes, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com a vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era.
Agradecemos pela permissão divina para renascer nessa época e podemos participar da semeadura de esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos. Louvado seja o Senhor. Aproveitando esse momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jornada do Amor. Espíritos diversos. Obediência. Amigos, toda lavoura de bênção pede devotamento e abnegação de vossas almas. Jamais alcançaremos tranquilidade e harmonia interior sem a paz da consciência ante o dever santamente cumprido. A vida é, em toda plenitude, uma hierarquização de compromissos e deveres, convocando-nos ao urgente trabalho da nossa redenção espiritual. Ninguém se encontra no mundo sem objetivos. Cada criatura recebe do Supremo Doador aqueles talentos de luz que deverão ser trabalhados e multiplicados em favor da própria vida. Rebeldia significa estagnação e submissão às correntes que nos corrompe a existência. A rebeldia aprisiona, enquanto a obediência paradoxalmente liberta. O Pai proporciona ao caminho de todos as gradações do trabalho que identifiquem o esforço próprio. Lutas, compromissos, provações, dores, dificuldades de toda sorte, ursos de abandono, granizos de crítica, tempestades de abatimento moral, são instantes preciosos em nossa posição de aprendizes para a aquisição dos inalienáveis valores espirituais. Cada um de nós é chamado a examinar como desenvolver suas próprias obrigações. O mais alto nos procura identificar os testemunhos de aprendizado fiel. Caminhemos, pois, abraçados ao Evangelho de Jesus, nutrindo-nos da sublime obediência às lições e advertências do celeste amigo. Quem obedece, aprende, e quem aprende, constrói. Encerramos assim esta sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos nesse clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Que assim seja.
Boa noite, Zô. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Receba todo o carinho da CEFAC, de todos que estão com muita saudade e que vão matar um pouquinho dessa saudade agora nesse encontro virtual para que a gente possa refletir juntos. É verdade, eu vou te também. deixar então com... Tá bom, querida. Tá bom, muito obrigada. Estamos na nossa hora, então. Obrigada. Estamos na nossa hora, então. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja entre nós todos, que possamos aproveitar todas, ao máximo, todas as energias restauradoras e curadoras preparadas para cada um de nós durante as preces e radiações. E que essas energias restauradoras, refazendo a nós, refaçam também os nossos queridos, nós distribuindo, então, essas energias no nosso lar, com os nossos amigos, multiplicando, né, as energias que recebemos, então, dos benfeitores espirituais nessas preces e radiações. Bem, como anunciamos, a nossa live de hoje vai falar do Evangelho de Jesus, da parábola dos talentos, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que diz: não se deve servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro. Isso é entre Deus, entre o espírito e a matéria, vamos dizer assim. Bem, lá no item 6, fala, então, sobre a parábola dos talentos. E Jesus, então, diz assim, eu vou ler para nós. O Senhor age como um homem que tendo de fazer viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com o dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo 2 outros. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se também a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como eu te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde nada pus,
devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e estes ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja este servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 14 a 30. Bem, meus irmãos, vamos começar então o nosso raciocínio sobre esta parábola, essa passagem do Evangelho de Jesus. Como nós sabemos, parábolas são histórias ilustrativas que Jesus inventava para que a mensagem da moral evangélica, da sua doutrina, chegasse, então, até a mente dos homens simples daquela época. A maioria destes homens não sabiam ler, não sabiam escrever, nunca haviam saído daquele lugarzinho lá à margem do lago de Genezaré. Então, eles só conheciam mesmo a movimentação diária no trabalho, na lavoura, com os animais. Por isso, Jesus contava essas histórias para que eles assimilassem, então, essa moral evangélica, que era o corpo da doutrina de Jesus. Muito bem. Porém, até hoje, 2000 e tantos anos depois, essas parábolas, essas mesmas parábolas, vão nos abrindo novas ideias, vêm encontrar em nosso coração novas performances, vamos dizer assim. E aí elas continuam, durante todo esse tempo, regrando as nossas vidas, né? Porque quando a gente segue o Evangelho, segue as palavras, lê as passagens do Mestre, enquanto ele estava encarnado aqui conosco, nós vamos, então, descobrindo um caminho. Por isso que Jesus é chamado de Mestre, porque ele nos ensina, de guia, porque ele vai fazendo o caminho na nossa frente, né? Nos indicando o melhor caminho para que a gente encontre, então, a evolução de nós mesmos. E talento? O que era talento? Bem, diferente do que a gente hoje conhece como talento, naquela época, talento era uma quantia tal de dinheiro que era negociado naquele tempo, e um talento pagava um salário de 20 anos de um servidor. Servidor comum, né? Servidor comum. 20 anos, um talento. Isso quer dizer que aquele servidor que ganhou 5 talentos, ele ganhou adiantado do seu senhor 100 anos de salário. O que ganhou 2 talentos recebeu 40 anos de salário adiantado. E o que a gente achava que ganhou pouco, né, o do 1 talento, ganhou 20 anos adiantado. Então, baseado nessa reflexão, vamos pensar quem é o senhor que paga adiantado o trabalho? Quem? Só um senhor que confia no seu servidor. E aí, então, essa é a primeira lição que a gente tira desta parábola. A confiança que Deus tem em cada um de nós. Depois disso,
a outra das mensagens subliminares que existe por trás dessa fala de Jesus. Nós não somos proprietários de nada. Tudo que temos é emprestado. Nós somos usufrutuários. Portanto, para que esses talentos que nos foram emprestados ficarem conosco lá na pátria espiritual, nós precisamos desenvolvê-los e multiplicá-los. Enquanto isso, nós temos eles emprestados e outra coisa que Jesus quis dizer com esses ensinamentos, que a gente não sabe quando, não tem um tempo definido. De repente, chega a nossa hora e nós vamos bater, então, na pátria espiritual e Deus, através da nossa própria consciência, vai nos perguntar: o que fizeste com os talentos que eu te dei? E aí, nós vamos responder o quê? Que nós somos os 2 primeiros servidores que cumpriram a sua tarefa, multiplicaram os seus talentos, ou aquele outro servidor que escondeu o talento, com medo de gastá-lo e perdê-lo? Aí nós é que decidimos, não é, meus irmãos? Nós é que decidimos. Ainda nesta representação alegórica, ele quer dizer, então, que o Senhor distribuiu esses talentos de acordo com a capacidade de cada servidor. Isso nos faz entender que o servidor que recebeu 5 talentos é um espírito mais evoluído, é um espírito que tem mais experiências, que vai conseguir, então, utilizar esses talentos. E nós temos, né, na Terra, a gente sabe pela história, quantos espíritos que vêm e alavancam a humanidade, seja na religião, seja na fraternidade, seja nas invenções, seja na medicina, com vacinas, seja em qualquer setor da sociedade. Eles fazem a diferença e alavancam, então, a humanidade. E os que receberam, então, 2 talentos, eles não têm desafios tão grandes como esses que receberam 5 talentos, não é? Esses espíritos trabalham mais assim com grupos menores, dentro da família, por exemplo, numa organização religiosa, dentro do próprio trabalho, eles adentram junto com os outros, modificam, melhoram, são um esteio. E dentro da família também eles são um esteio. A gente sabe, né, que as nossas famílias, em sua maior parte, tem um que é aquele que dita as regras, que dá o tom, vamos dizer, né, da vida na família, né? E esse, então, é o esteio. E este é o espírito que ganhou, então, 2 talentos. Bem, o que ganhou um talento, ele é, então, o que escondeu o talento. E esse é inexperiente, esse é medroso, esse tem uma personalidade imatura, não tem compromisso, né? E esse, então, desperdiça esse talento escondendo. A maioria de nós, meus irmãos, no estágio em que a gente se encontra aqui, neste plano, hoje, somos esse terceiro servidor. Por isso, por esse motivo, que precisamos encarnar ainda e encarnar tantas vezes. Porque levamos muito tempo, muitas encarnações, para conseguir desenvolver e multiplicar um talento.
Estes somos nós, na maioria. E alguns ainda estão aqui cumulados de bens materiais. E o que eles fazem com esses bens materiais? Ficam cuidando, desesperados, com medo de perder, ou então ficam cheios de tédio, sem saber o que fazer com eles. Não sabem, né, que não foi para isso que nós encarnamos, para acumular bens materiais, né? Não é esse o nosso propósito. Bem, sabemos então, hoje, que vivemos num planeta de provas e expiações. Um planeta que luta e está indo para se transformar num planeta de regeneração. Mas, nesse planeta de provas e expiações, o mal ainda é maior do que o bem. No planeta de regeneração que a gente está caminhando para ele, haverá muito mais bem do que mal. Mas é como uma luz escondida que vai devagarinho, devagarinho, se abrindo para a luz. E essa mudança não é o planeta como um passe de mágica que vai fazer. É cada um de nós nos modificando internamente, sufocando os nossos desequilíbrios, né? Aparando as nossas arestas, modificando a nossa psicosfera de cada um de nós. E aí, o irmão ao lado também, o próximo também, e aí vai mudando a psicosfera de todo o nosso planeta. Quando isso acontecer, nós chegaremos, então, ao mundo de regeneração. Mas cada um de nós, trabalha com o talento que tem. E não tem que ser muito como os grandes inventores. Pode ser um talento simples, como o talento do padeiro, por exemplo. Ele vai lá, nós estamos dormindo ainda, e ele vai lá de madrugada, o sol ainda nem saiu, amassa o pão, bota para assar esse pão, e quando a gente acorda e vai lá na padaria, tá aquele pão quentinho nos esperando para o café da manhã, para a gente iniciar o dia nas nossas tarefas. Quem cozinha doa amor. Então, é muito importante o cozinheiro, o padeiro, não é? E o professor, os exemplos aí para nós. E o professor precisa ter 1000 pernas para dar conta de 30, 40, 50 alunos dentro de uma sala de aula. 1000 ouvidos. Precisa ter muita paciência e muita boa vontade, muito amor, muita dedicação à profissão, não é? Para conseguir, então, nos educar a ler, a escrever, né? A contar, iniciando assim a nossa caminhada. E a nossa mãezinha? Imaginemos só, não é? Sem ela nós não estaríamos aqui encarnados. 9 meses, não é? 9 meses dentro da barriga, gerando aquele ser. E aí ele vem ao mundo e nunca mais se dorme com os 2 olhos fechados. Não é assim? Porque os bebezinhos adoecem, são frágeis, têm febres, e a mãe ali velando pelo o ser tão querido bebê, não é? E eles crescem e nós continuamos achando que eles são os nossos bebês. Que os meus filhos não me ouçam. E os pais? Os pais, então, junto com as mães, né, nos socorrem as necessidades morais e as necessidades materiais, até que a gente possa subsistir sozinhos. E a faxineira? A faxineira, quem é que hoje nós, que já estamos assim mais vividos, vamos dizer assim,
não temos mais toda a força física que tínhamos, a nossa secretária do lar é importantíssima. Na nossa casa, no escritório, lá na nossa sede da casa espírita, em todos os lugares. Porque a limpeza, perfume, atrai boas influências, bons espíritos. A desordem e a sujeira, não. Então, é um trabalho muito louvável, muito bonito o trabalho da nossa secretária do lar. Então, esses eram somente uns exemplos que eu queria passar para a gente perceber que não importa se tu é um faxineiro, um padeiro, um cozinheiro, somente a dona do lar, a mãe ou o pai, se tu é um grande inventor, um grande músico, um grande médico, um grande líder, não importa. Não importa quantos talentos tu tens, tu recebeste quantos talentos. Importa o que tu vai fazer com esses talentos. É isso que importa. O uso que tu vai dar a esses talentos. Porque, como eu já disse, né? Quando nós formos chamados, o Senhor vai nos perguntar o que fizemos. E aí, qual resposta nós daremos, né? Bem, Jesus nos disse: não ajunteis tesouros na terra, tesouros materiais, onde a traça come, a ferrugem destrói, e os ladrões roubam. Vamos nos esforçar, então, para adquirir tesouros do Espírito, não é? Porque esses estarão conosco sempre. E aonde estiverem os nossos verdadeiros tesouros, lá estará o nosso coração. Não podemos esquecer disso. Trazendo, então, especificamente para os dias atuais, esta parábola dos talentos. Nós vamos lembrar do nosso querido Chico Xavier, que psicografou inúmeros escritores, dentre esses escritores Humberto de Campos, sob o codinome de Irmão X. E ele escreveu um livro, que é este aqui, Luz Acima. E lá no capítulo 33, ele fala desta mesma parábola, no sentido, não de coisas materiais, mas no sentido de sentimentos e atitudes. Eu vou ler para nós, então, esse capítulo. Lembrando a parábola é o título. E aí diz assim: ao enviar, prestem atenção, ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores, em diversos degraus da virtude e da sabedoria, lavraram a terra em louvor de sua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Afagado o primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando: conduze contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Olhem só, um ser com todos esses requisitos, hein? Multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos, teus irmãos, que em situação inferior à tua, como ele era, então, superior, né? Inferior à tua, avergados ao solo do planeta, ao qual levarás as minhas bênçãos, aonde ele vai encarnar, então, se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor, passou 2 talentos, acentuando: transporta contigo estas 2 preciosidades que se destinam ao esclarecimento e o auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. Imaginemos só, alguém inteligente com poder.
Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Ao terceiro, confiou apenas um talento, aclarando cuidadoso. Aposta-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a no teu campo de trabalho, em favor de ti e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Em seguida, ensinamentos divinos. Em seguida, fixou os 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-los-ei de regresso para as contas. E lá se foram eles. O tempo correu rápido, célere, e veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar. Então, saíram da terra, né, da encarnação, e voltaram ao pátrio lar. O soberano esperava-os no pórtico, esperançoso e feliz. Fim das saudações usuais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhe 10 talentos, relacionando: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 e restituo-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiriu tempo. Cuidando do corpo físico, então, ele ficou encarnado mais tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Ajudando aos outros, né? Aliciou a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, não no nome dele, em nome de Deus, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O justo abençoou e explicou: já que foste fiel nesses negócios de pouca monta, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses de minha casa. Aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho. Inteligência e trabalho. E submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou contente: já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido muito das grandes tarefas. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição, e, devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e ordenas por toda parte, experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, e temendo o juízo escondia na terra, e reponho agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo muito difícil de carregar. Constituiu-se desagradável a recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos, e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Ele queria lucro e vantagem. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. O poderoso contemplou triste e falou enérgico: servo mau e fiel, como poderias multiplicar minha bênção, se nem ao menos te desse ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? A lâmpada embaixo do alqueire. Tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço benéfico, que era este serviço benéfico que ele necessitava, em várias toneladas de angústia, que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram. Multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como um simples tolo.
não tem como fugir, né, meus irmãos? No avançado círculo de minhas obras. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato? A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação, ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Tiveste medo de amar, medo de trabalhar, medo de ser reprovado, medo. Só isso que fez ele esconder o talento. Volta, portanto, à sombra e à desesperação que abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação das dificuldades, né, da vida, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Então, meus irmãos, estes somos nós, não é? Estes somos nós. E nós? Vamos fazer o que com os nossos talentos? Vamos fazer o que com os nossos talentos? Então, meus irmãos, na época em que nós vivemos, nesta época de transição, que os elementos da geração que está indo embora vai se entrosando, né? Substituindo, sendo substituída melhor pelos elementos da nova, né? Da nova geração, nos deixam, nós que estamos aqui já mais experientes, mais vividos, né? Da terceira idade, por exemplo, nós nos sentimos um tanto atordoados, não é? E isso é compreensível, mas as nossas experiências auxiliam os novos, e os novos nos auxiliam nas novas experiências, que é essas que a gente está tendo agora, não é? Com as redes sociais, a internet, todos esses instrumentos que a gente olha assim e fica assustado, nós da terceira idade. E os meninos, né, desenvolvem com toda a naturalidade. Então, uns auxiliam os outros, e é assim que a gente deve tentar viver a nossa encarnação. Então, meus irmãos, para encerrar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de fazer um chamado do Cristo à sua vinha. Seja fazendo pão, a faxina, na família, nas artes, ou na nossa casa, trabalhando, estudando, que façamos o melhor que pudermos e com amor, enfrentando as dificuldades, não é? Com a certeza que temos auxílio. A gente não pode ver os espíritos amigos nos auxiliando, os enviados de Deus e de Jesus nos auxiliando, mas eles estão conosco. E o chamado de Jesus é célere, é para ontem. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade, meus irmãos, não podemos. E aí, para a gente encerrar, eu gostaria de encerrar a nossa prece com uma poesia de Alta de Souza, que é uma poetisa que o Chico também psicografou lá num dos primeiros, se não o primeiro livro que ele psicografou, que se chama Parnaso Lentumo, que vem em consonância com a nossa doutrinária de hoje, e é um alerta e um chamado. O título é Gratidão e Trabalho. Vamos prestar então atenção, meus irmãos. Diz ela: segue, irmão, pelo berço do cruzeiro,
desvendando a palavra de esperança. Retira o véu da letra santa e avança. E revela a verdade ao mundo inteiro. Em tua alma, a pureza da criança. No teu olhar, o jeito simples e fagueiro. E as pérolas de luz do teu celeiro são frutos do trabalho que não cansa. Todo o bem que fizeres, onde fores, é alívio a mitigar alheias dores. É amor de coração contrido em prece. Por toda a gratidão em teu caminho, ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus que, sorrindo, te agradece. Bem, meus irmãos, ficamos por aqui, então, com a nossa doutrinária de hoje, a nossa live de hoje, pedindo que Jesus nos abençoe os nossos dias com a sua paz, com o seu cuidado, com a sua mansidão, e desejando de todo o coração que cada um de nós aproveite os talentos que nos foram emprestados pelo Criador e multipliquemos esses talentos ao longo da nossa jornada. Um abraço a todos, muito obrigada. Encerramos então. Obrigada, Zô, pelas excelentes palavras, uma belíssima reflexão. Vamos convidar a todos, então, para que juntos possamos fazer a prece ao nosso anjo guardião e espíritos protetores. Nesse momento, convidamos a todos a sentar confortavelmente, a fechar seus olhos e acompanhar a prece com o pensamento. Espíritos esclarecidos e bondosos, mensageiros de Deus, que receberam por missão esclarecer os homens e conduzi-los ao bom caminho. Ajudem-nos nas provas desta vida, dando-nos força para suportá-las sem lamentações. Desviem de nós os pensamentos ruins e façam com que nós não sintonizemos com nenhum dos espíritos que tentam nos induzir ao mal. Despertem nossa consciência para que nós percebamos os nossos próprios defeitos e retirem dos nossos olhos o véu do orgulho que poderia nos impedir de percebê-los e combatê-los em nós mesmos. A você, nosso anjo da guarda, que tem por missão cuidar mais particularmente de cada um de nós. A vocês, espíritos protetores, que se interessam por nós. Façam com que nos tornemos dignos da benevolência que nos dispensam. Por conhecerem as nossas necessidades, façam com que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Que tenhamos uma semana abençoada, cuidando dos pensamentos e atitudes. Boa noite a todos.